Boa tarde, meu nome é Joana, eu sou médica neurologista e faço parte da equipe de neurologia clínica do Hospital Semper. Hoje eu vou falar sobre o protocolo de manejo de cefaleias na urgência. Para iniciar, falar da importância do tema, das cefaleias. Por que é importante? A cefaleia é uma das queixas mais frequentes na prática médica. A prevalência anual é estimada em torno de 50% dos adultos. E a cefaleia é responsável por cerca de 4,5% dos atendimentos em unidades de urgência e já foi classificada como o quarto motivo mais frequente de consultas médicas. Ou seja, a cefaleia é uma queixa frequente na prática médica. Todos os médicos, a maioria, vai ter algum contato com o paciente com queixa de cefaleia durante sua atuação. Para falar da cefaleia um pouquinho, eu vou falar das cefaleias primárias. A gente tem cerca de mais de 100 tipos de cefaleias primárias e a gente sabe que a mais comum é a migrânia. Bom, a grande maioria dos casos de cefaleia que se apresentam na urgência são por conta de cefaleias primárias. A mais comum de todas, é a migrânia. Por quê? O paciente que tem uma migrânia, ele já tem um quadro de dor mais acentuado, uma intensidade maior, então ele procura o pronto-socorro durante uma crise de migrânia mais forte, porque ele muitas vezes tem medo de ser alguma coisa mais grave ou porque não consegue tratar essa crise em casa. E a grande dúvida dos médicos do pronto-socorro, de quem atende o paciente com cefaleia na urgência, é se não está deixando passar alguma coisa subjacente mais grave, que seriam as cefaleias secundárias. Então, hoje eu vim aqui para a gente conseguir diferenciar as cefaleias primárias mais comuns das cefaleias secundárias e a gente ficar tranquilo para manejar as cefaleias primárias. Próximo. Em relação às diretrizes utilizadas no nosso protocolo, eu apresentei a classificação internacional das desordens cefaliátricas, que é o ICHD-3. Ele é um material que serve para consulta, tem múltiplos tipos de cefaleia no material, muito variado. E ele foi feito para, quando a gente tiver dúvida nos critérios diagnósticos, a gente consultar e ver se o paciente preenche o critério. Eu trouxe a migrânia porque é a cefaleia mais frequente no pronto-socorro e a gente precisa saber identificar e saber tratar essa cefaleia. Quais são as principais características da migrânia? Lembrar que é uma cefaleia geralmente unilateral, de caráter pulsátil, é uma cefaleia agravada por atividade física e pode estar associada a foto e fonofobia, náuseas e vômitos. Sempre que eu admitir um paciente com cefaleia, a gente tem que questionar das características do quadro. Muitas vezes o paciente está com uma dor muito intensa durante a primeira avaliação e não vai conseguir dar muitas informações, Então a gente tenta primeiro dar uma aliviada na dor e fazer uma anamnese bem feita, colhendo essas características da cefaleia do paciente. Muitas vezes o paciente que chega com cefaleia na urgência, é porque não conseguiu tratar em casa, tá certo? Então a gente precisa saber diagnosticar e conduzir esses casos. Próximo. Quais que seriam, os objetivos da identificação e do tratamento da crise de migrânia? É a gente saber, e estar treinado para abortar uma crise ou reduzir a severidade dela, iniciar o tratamento o mais precoce possível. A gente sabe, principalmente na migrânia, quanto mais precoce for o tratamento, melhor vai ser a resposta terapêutica. Quanto mais tempo eu deixo passar, mais horas, menor vai ser a resposta a qualquer medicamento. E o que a gente vai considerar uma resposta adequada? Seria uma resposta, um sucesso terapêutico após 2 horas de tratamento, Então, o paciente ou tem que estar ou sem dor depois de 2 horas, ou melhorar muito a intensidade da dor. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de como a gente vai tratar. Primeiro, a gente recebeu o paciente com cefaleia, identificou que é uma cefaleia primária, muito provavelmente é uma migrânia. E agora, como que eu vou fazer para tratar? Eu gosto muito de usar um fluxograma que foi feito por um material da Sociedade Canadense de Cefaleia, que faz uma analogia da cefaleia com um sinal de trânsito. Ele considera, que a cor vermelha seria a cefaleia mais intensa, que é aquela cefaleia que o paciente não dá conta de continuar as atividades dele, tem que parar, dormir ou tratar a dor. A cefaleia amarela seria uma cefaleia média, moderada, que faz o paciente precisar desacelerar as atividades dele, mas ele não precisa parar, ele consegue fazer alguma coisa. E a cefaleia verde é aquela cefaleia leve, que o paciente consegue fazer tudo, mas incomoda. Então, fica muito fácil o paciente identificar qual tipo de cefaleia que ele está tendo naquele momento, de acordo com esse sinal de trânsito.
Os médicos conhecem muito a questão da intensidade, né? De nota 0 a 10, o paciente no pronto-socorro, ele sempre vai te dar nota 10, tá? Então, esse parâmetro de conseguir fazer as coisas que eu preciso fazer ou não é muito mais concreto e mais fácil do paciente se classificar. E aí, de acordo com o grau da cefaleia, né? A gente divide a cefaleia em vermelho, amarelo ou verde, a gente vai tratar mais agressivo ou menos agressivo. Por exemplo, a cefaleia vermelha, que seria a cefaleia mais intensa, ou uma cefaleia que o paciente tem ao acordar pela manhã, a gente já vai ser mais agressivo no tratamento. A gente sempre vai tentar fazer duas vias de tratamento, que seria os AINES, né, que seriam os anti-inflamatórios não esteroidais, e uma dose de triptano, que são os medicamentos de escolha e que tem evidência de melhora do quadro de cefaleia que for por migrânia. Né? Dali, após 2 horas, a gente reavalia o paciente e vê se o paciente melhorou a dor. Se não tiver melhorado, a gente pode repetir uma das doses, ou de triptano ou de AINES. Geralmente a gente repete o triptano, porque após 2 horas é a única medicação que permite esse intervalo de repetir. E vai reavaliar o paciente dali meia hora, 40 minutos, para ver se teve mais uma melhora. Tá? E, geralmente, nessa segunda dose de medicação, o paciente já responde bem ao tratamento. A cefaleia amarela, que é uma cefaleia moderada, a gente pode fazer os dois combinados, né? Ou a gente faz um dos dois, por exemplo, inicia com o tratamento com o AINES e após 15 a 30 minutos a gente reavalia. Por quê? Porque apesar de ser uma cefaleia moderada, leve a moderada, é uma cefaleia que a gente precisa tratar o mais precoce possível. Se a gente for aguardar 2 horas para reavaliar, ela talvez se transforme em uma cefaleia pior. Então a gente já reavalia em 30 minutos, se não tiver melhorado, a gente faz uma dose de triptano. A cefaleia verde é uma cefaleia que geralmente responde a qualquer analgésico, mas a gente sempre vai escolher pelo AINES ou pelo triptano, né? Em caso do paciente saber que responde melhor com triptano, né? Mas sempre a gente vai tentar um AINES primeiro. A gente sempre tem que evitar fazer analgésicos comuns, principalmente paciente migranoso que faz uso abusivo de analgésico, e evitar principalmente opioide, porque pode dar uma cefaleia rebote após o efeito. O paciente que está no pronto-socorro por conta de migrânia, crise de migrânia, geralmente ele já fez um uso abusivo de analgésico em casa e muitas vezes ele não vai responder tão bem a todos esses tratamentos que eu citei, que são os tratamentos de escolha. A gente não precisa ficar ansioso nem angustiado, a gente sabe que ele está entrando num quadro, numa crise mais grave de migrânia, e a gente vai orientar esse paciente a tratar da forma correta a crise e procurar um neurologista para acompanhamento. Próximo. A grande dúvida dos clínicos e dos emergencistas, tanto no pronto-socorro quanto no consultório, será que eu estou lidando com uma cefaleia secundária? Será que tem alguma outra condição subjacente que é muito grave e eu estou deixando passar? Então, é nessa hora que a gente tem que conhecer, né, quais são os red flags e quais são as possíveis doenças que estão associadas com cefaleia. A gente tem que perguntar ao paciente algum outro sinal e sintoma que esteja evoluindo temporalmente com a condição subjacente, e também saber se o paciente possui alguma outra condição clínica que faz essa cefaleia ser mais grave. Também a gente vai fazer um exame físico bem detalhado para ver se tem alguma outra coisa que pode estar associado com a cefaleia. Próximo. E a gente conhece um mnemônico muito famoso, que é conhecido em vários países, que é o mnemônico SNOOP, que são iniciais de letras inglesas, mas é um mnemônico fácil de decorar. Então, o que seria o S do SNOOP? Seria cefaleia associada a sintomas sistêmicos, né? Febre, alteração de pressão, frequência cardíaca. O N seria sintomas neurológicos, déficits neurológicos ou algum sinal anormal durante o exame físico. O O, primeiro O, seria de onset, ou seja, o início da dor. Um paciente que iniciou com um quadro de cefaleia mais velho, né, após os 50 anos, ou de início muito súbito. O outro O seria outras condições ou características associadas a essa dor, né, temporalmente, como eu disse. E o P seria de cefaleia prévia, que está diferente da atual, ou uma cefaleia que está piorando progressivamente. Pode passar. No caso da gente identificar os sinais de alarme, a gente precisa direcionar essa anamnese para a gente tentar descobrir a causa, né, a etiologia dessa dor. De preferência, solicitar um exame de imagem e avaliar com o radiologista se existe alguma alteração. E em caso de dúvidas, tanto nas características da cefaleia quanto no exame de imagem, a gente vai ligar para o plantão, acionar o plantão da neurologia para discutir o caso e também discutir o manejo da cefaleia desse paciente. Próximo.
No protocolo, eu deixei alguns quadros que são orientadores de cefaleias associadas a características do paciente ou a sintomas ou alguma coisa do exame físico que são associadas com doenças específicas. Ele serve para consulta. Caso você identifique um paciente que tem algum sinal de alarme, você vai consultar no protocolo se existe a possibilidade desse paciente estar com alguma outra doença subjacente. Vou dar um exemplo. Paciente com idade acima de 50 anos, que iniciou uma cefaleia nova, sem história prévia de cefaleia e sem história familiar de cefaleia. A gente tem que fazer um exame de imagem, isso já é um sinal de alerta, e excluir, por exemplo, uma lesão expansiva do sistema nervoso central. Um outro tipo de cefaleia que seria um sinal de alarme, né, a conhecida cefaleia thunderclap, que é cefaleia súbita de alta intensidade, cefaleia entrovoada. A gente tem que pensar em alguma complicação vascular, né? Uma síndrome de vasoconstrição reversível, uma hemorragia subaracnoide espontânea, fazer um exame de imagem. Outras situações, paciente imunossuprimido ou paciente HIV com cefaleia nova, é um paciente já, só por si, um sinal de alarme por conta das características prévias do paciente. Ou coisas no exame físico, por exemplo, um paciente que no exame físico está com sintomas constitucionais, vômitos persistentes e progressivos, alteração de consciência, também é um sinal de alarme e a gente vai fazer um exame de imagem e acionar a neurologia. Próximo. E por último, eu gostaria de citar aqui alguns cenários que a gente pode encontrar na urgência, né? Por exemplo, chegou um paciente com uma cefaleia com características de migrânia, uma cefaleia intensa, pulsátil, com náuseas e vômitos. Ok, identifiquei a migrânia, vou iniciar aquele tratamento que eu já falei. Respondeu? Parcial, pouco. Vou tentar continuar aquele fluxograma, tentar mais um trial de AINES e triptano. Não respondeu? Ligar para a neurologia, tá? Que é o que mais acontece no pronto-socorro. E a gente vai ajudar a manejar esse quadro. Paciente que já tem diagnóstico de migrânia, chegou no pronto-socorro porque não está conseguindo tratar em casa, a gente vai identificar se existe algum sinal de alarme para essa cefaleia, que mudou, ou se é um abuso de analgésico com um status migranoso. Caso seja um status migranoso e o médico saiba tratar, ótimo, a gente vai tentar o tratamento do status migranoso. Se não souber tratar, a gente vai ligar para o plantão da neurologia para ajudar a manejar esse caso. Próximo. Outro caso seria o paciente com uma cefaleia, febre e alterações no exame clínico ou exame laboratorial. Pensar em outras doenças que podem causar cefaleia, né? Por exemplo, arboviroses, né? Dengue, chikungunya, ou vai avaliar se tem rigidez de nuca, pensar em meningite. Em caso de dúvida, exame de imagem e acionar a neurologia. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi um pouquinho do protocolo de cefaleia que a gente, da neurologia, fez. Eu gostaria de contar com a colaboração de vocês para ler, consultar. E se tiver qualquer dúvida em relação ao tema, a gente está à disposição para tirar essas dúvidas. Muito obrigada.